Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Como é que estão? Tudo bem? Como é que passaram a semana? Monografias? Alguns apresentaram, outros não. Espero que estejam todos acordados, alertas, para que a gente possa iniciar essa nossa última aula de teoria acerca do processo judicial tributário. Nós temos que trabalhar hoje exatamente as ações que são de iniciativa dos contribuintes, ou seja, aquilo que é de interesse dos contribuintes, seja ele o sujeito passivo, seja ele não sujeito passivo. Há uma pergunta aqui sobre prova é a semana que vem, nós não concluímos o conteúdo ainda, então vamos concluir o conteúdo hoje e faremos a M3 a semana que vem, que será uma peça judicial, onde eu passarei então o estudo de caso e a semana que vem a gente complementa essa última nota da M3. Então, em função da semana de monografia, tenho a impressão que atrasou uma semana essa questão da prova. Então, eu vinha dizendo para vocês que nós estudamos na última aula que tivemos as ações de iniciativa do fisco, ou seja, o fisco tem interesse apenas, em tese, de cobrar os tributos. Então, a principal ação de interesse do fisco é a execução fiscal. A principal outra ação de interesse do fisco é a cautelar fiscal, que é aquela ação para tomar cautela acerca da conduta, em relação à conduta do contribuinte que quer se desfazer de bens, quer se desfazer de dinheiro e tal. A cautelar fiscal é um meio jurídico, um meio judicial, pelo qual o Estado busca trancar um pouco a vida obstruir a venda de bens e de patrimônio do contribuinte para poder depois, quem sabe, buscar o pagamento do tributo através da penhora. Então, nós temos duas ações principais de interesse do fisco, que é a cautelar fiscal e também a execução fiscal propriamente dita. A execução fiscal, trabalhamos na aula passada, ela depende de uma certidão de dívida ativa, ou seja, o crédito tributário tem que estar consolidado através de uma certidão, e essa certidão serve, então, de apoio fundamental ao processo de execução fiscal. A execução fiscal, ela é trabalhada pela Fazenda Nacional, pela Fazenda Estadual e pelas fazendas municipais, né, pelas procuradorias desses órgãos, obedecendo os ditames da Lei 6.830 de 80, que é a Lei da Execução Fiscal. Então, nós temos uma lei específica para a execução fiscal. E agora nós temos que trabalhar um pouco a defesa do contribuinte ante a fúria do Estado na arrecadação. Então, eu vou abrir aqui para vocês, vou compartilhar aqui os nossos slides, que já estão disponíveis lá no material didático. Eu peço que vocês acessem para estudar o material didático que está disponível nessa unidade 3. Então, a unidade 3 é exatamente essa unidade que nós estamos trabalhando agora. Então, eu vou abrir aqui os slides, né, da unidade 3 e vamos até o ponto em que nós paramos na última aula. Então, peço atenção para vocês. Quando nós encerramos o assunto, nós estávamos aqui nas ações de iniciativa do contribuinte. Não sei se vocês estão enxergando bem aí os slides. Esses slides estão disponíveis, repito, para todos. E nós vamos trabalhar um pouco em cima desses slides para que a gente possa entender quais são as ações de interesse dos contribuintes, ou seja, ações de iniciativa dos contribuintes na defesa dos seus interesses. O normal é que o contribuinte queira pagar o tributo de forma adequada, correta, né? Então, ele não quer sofrer um procedimento judicial contrário aos seus interesses de forma irregular. O Estado, na fúria arrecadadora, né, o Estado, às vezes o Estado ele tem formas de arrecadação que destoam um pouco da legalidade. Por isso, a importância dessas ações de iniciativa dos. Então, nós temos uma primeira situação que nós temos que trabalhar, que é a exceção de pré-executividade.
esta exceção de pré-executividade é uma espécie de processo judicial que se interpõe logo após a execução fiscal. Prestem bem atenção nisso. A Receita Federal executa um determinado contribuinte, isso vale para os estados e municípios, logicamente, executa um determinado contribuinte, e esse contribuinte, por exemplo, ele entende que ele não é o devedor, ele não é o sujeito passivo dessa obrigação, ele entende que quem está cobrando ele, executando ele, não é o sujeito ativo dessa execução, não tem o direito de cobrar dele esse tributo, né? Às vezes o tributo é estadual e a União que está cobrando, às vezes o tributo é municipal e o Estado que está querendo cobrar, então, legitimidade ativa. Ele entende que deve, mas como operou a decadência ou a prescrição, ele entende que esse crédito não existe mais, que ele até devia num determinado tempo, um determinado tributo. Então, essa exceção de pré-executividade, pessoal, ela é um meio pela qual se combate uma execução fiscal, desde que a matéria envolvida seja conhecível, né, como diz aqui, de ofício pelo juiz, e que não demande uma dilação probatória. Por que essa ação hoje cai no exame da ordem e antes não caía nos exames da ordem dos advogados? Porque essa ação, essa forma de defesa, chamada exceção de pré-executividade, não tem previsão legal. Não há previsão legal, nem na lei de execução fiscal. Lá só tem a previsão do embargo à execução. Não tem essa previsão explícita, legal, acerca da exceção. Mas o Pontes de Miranda, que era um advogado famoso do Recife, no início do século passado, ele, na busca da defesa de alguns clientes seus, ele criou esse mecanismo jurídico, essa chicana jurídica para tentar defender alguns clientes. Por quê? Porque os clientes dele não tinham dinheiro para embargar a execução, e é um dos requisitos do embargo à execução, é a garantia do juízo. Ele então disse, poxa, mas se o meu cliente não tem como embargar a execução, que é o meio adequado, o que eu posso fazer em relação a ele para defender ele, já que esse tributo decaiu, esse tributo já prescreveu? Né? Se esse tributo já decaiu ou já prescreveu, esse crédito não existe mais, mas eu preciso defender o meu cliente. Como ele não tem dinheiro ou não quer colocar o dinheiro como garantia em juízo, eu vou apresentar uma exceção a essa execução. E essa exceção ele chamou de exceção de pré-executividade, aquilo que acontece em tese antes da própria discussão acerca da execução. E aí o STJ, né, numa súmula, né, disse que a exceção é admissível, então, na execução fiscal, antes do embargo, portanto, antes de apresentar a defesa apropriada, que seria o embargo, desde que aquilo que será tratado nessa exceção seja matéria conhecível de ofício. Ou seja, arguído a prescrição, o juiz de pronto pode conferir isso, não precisa produzir prova. É só argumentar que o crédito tributário foi lançado depois de 5 anos, aí houve a decadência, ou a cobrança está sendo feita depois dos 5 anos do lançamento, aí já aconteceu a prescrição, e assim sucessivamente. Ou as duas ilegitimidades, tanto a ativa, dizendo que o Estado não é o legítimo para cobrar aquele tributo específico que está sendo cobrado, ou a ilegitimidade passiva, dizendo que ele não é o devedor daquele tributo, e sim outra pessoa. Então, vejam o que eu estou dizendo para vocês. A exceção de pré-executividade, ela antecipa o embargo à execução e é uma preparação, inclusive, para a própria execução. Então, a exceção de pré-executividade é admissível sempre em execução fiscal, desde que não demande dilação probatória, certo? Então, aqui nós temos algumas considerações, né? O que são matérias conhecíveis de ofício? Por exemplo, legitimidade passiva ou ativa, decadência, prescrição, ou o teu cliente já pagou o tributo que está sendo cobrado. Ou seja, há uma execução fiscal acerca de um tributo, mas o teu cliente vem e diz, olha, isso aqui eu já paguei, está aqui a comprovação. Então, também cabe a exceção de pré-executividade quando o crédito tributário não existe mais pelo pagamento propriamente dito. Então, vejam o que eu estou falando. É uma espécie de processo judicial não previsto em lei, chamado de exceção de pré-executividade, sempre que se trate de matéria conhecível de ofício pelo juiz. E essas matérias devem ser ilegitimidade ativa ou passiva, decadência, prescrição ou mesmo o próprio pagamento daquele tributo que está sendo cobrado novamente e, de fato, ele foi pago.
Ok? Até aqui, todo mundo está entendendo essa forma de defesa do contribuinte, né, numa execução fiscal. Então, na aula passada nós falamos da execução fiscal. Agora nós estamos falando da defesa do contribuinte em relação àquela ação de execução fiscal. E o primeiro momento, a primeira possibilidade seria, então, uma exceção de pré-executividade. Cai no exame da ordem, sim, mesmo não tendo previsão legal, o edital agora da Ordem dos Advogados tem previsto essa possibilidade de uma peça desse tipo, como disse aqui para vocês agora. Aqui também, nesse outro slide, estamos falando sobre a questão que a exceção só cabe quando não demanda dilação probatória, ou seja, se tiver que ter um processo de conhecimento, aí já não cabe mais a exceção de pré-executividade, né? Sempre a exceção ela deve ser apresentada com as provas já produzidas, já prontas, sem ter que produzir outras provas, certo? Ou seja, os argumentos da exceção de pré-executividade apresentados pelo contribuinte têm que ser suficientes para convencer o juiz de pronto acerca da demanda. Tá ok? Bom, aqui acho que também é indispensável que a matéria invocada seja suscetível do conhecimento de ofício, é indispensável que a decisão possa ser tomada sem dilação. A mesma coisa, eu coloquei aqui alguns julgados, né? Um agravo no RESP, né? O ministro Benedito Gonçalves, julgado em 2012, onde ele diz aqui que a exceção é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal. Então, aqui é indispensável que a matéria seja suscetível de ofício, isso é um requisito de ordem material, e a decisão de ofício é uma questão de ordem formal que deve ser atendido para poder apresentar uma exceção de pré-executividade. Agora, nós temos algumas características, né, da exceção. Ó. É um meio de impugnação à execução que não tem previsão legal, mas é uma criação jurisprudencial. Eu ressaltei para vocês que foi o Pontes de Miranda que criou isso. Não necessita de garantia de juízo e não tem prazo para apresentar. Isso é uma discussão interessante, né? Quando o Estado apresenta execução fiscal contra um contribuinte, cobrando, executando Yuri, depois nós conversamos sobre isso. A M3 é a semana que vem, não tivemos nada ainda da M3. Só semana que vem faremos isso. Hoje nós estamos concluindo a matéria de fato. Então, a exceção de pré-executividade, ela é um meio de impugnação criado pela jurisprudência, não necessita garantia de juízo e não tem prazo. Essa questão do prazo, ela é importante porque o prazo para embargar uma execução fiscal, né, nós vamos ver agora, daqui para frente, hoje ainda, o prazo é de 30 dias, conforme a lei de execução fiscal. Vejam que no Código de Processo Civil, os prazos de embargo é de 15 dias, né? Eu acho que até hoje é 15 dias úteis. Mas, em matéria tributária, o embargo à execução fiscal é de 30 dias. Lá na lei fala 30 dias, não fala em 30 dias úteis ainda, que a lei é de 1980. Os prazos processuais agora são em dias úteis, então há uma discussão acerca disso. Eu, na dúvida, né, quando apresento embargo à execução, eu respeito os 30 dias corridos, tendo em vista que não há ainda uma normatização acerca disso. Então, a exceção de pré-executividade, como não tem prazo para apresentar, eu entendo que deva ser apresentado também dentro do prazo de embargo, porque assim que tu apresentar a exceção, tu está garantindo que posteriormente ainda tu possa apresentar o embargo. Por quê? Porque a exceção de pré-executividade ele bloqueia o prazo, né, que está correndo para o embargo. Então, eu apresento a exceção, se o juiz não se convence daquilo que eu argumentei na exceção de pré-executividade, ou seja, ele não se convence que o tributo prescreveu, que o tributo decaiu, aí eu ainda tenho uma chance de apresentar, garantir o juízo e apresentar um embargo à execução. Então, são dois meios de defesa contra a ação de execução fiscal. O primeiro é a exceção de pré-executividade, se houver aquelas características ditas agora há pouco, ou apresentar o embargo diretamente. Só que para apresentar o embargo necessita a garantia de juízo, ok?
Bom, aí nós entramos numa ação que parte, agora sim, nós entramos numa ação chamada ação declaratória, que é uma ação que se origina do contribuinte, não é uma defesa, não é uma defesa do contribuinte em relação a uma ação de execução, e sim é uma ação que o contribuinte busca obter uma declaração do juiz acerca de um direito que ele tem. Ou seja, ele não quer que o tributo seja lançado contra ele. Então, veja, essa ação declaratória, o momento de produzir, de propor essa ação declaratória, né, e essa ação declaratória tem previsão no Código de Processo Civil, antes era no artigo 19, agora ele foi mais para frente, lá, e daqui a pouco já vai aparecer aí o artigo da ação declaratória. A ação declaratória é quando o advogado, em nome do seu cliente, busca uma decisão, uma declaração do juiz de um direito que garanta a ele um direito futuro, certo? O Matheus também, o Matheus, vocês entraram depois de iniciar a aula, já expliquei isso para todos. Pessoal, em função da monografia, a prova não é hoje, a prova é a semana que vem. A M13 é uma peça administrativa, uma peça judicial, então hoje nós concluiremos o conteúdo da matéria, certo? Porque na aula passada, antes da semana de monografia, eu já expliquei isso. É que vocês têm que assistir os vídeos, tem que estar atento, né? Então, nós explicamos que na semana passada teria a monografia, hoje teria a conclusão do conteúdo e na semana que vem nós faríamos, então, a última peça da M3, ok? Então, não é hoje, na semana que vem é que nós faremos essa peça. Seria o último encontro nosso na semana que vem, tá ok? Bom, o objetivo da ação declaratória, então, retomando, é uma declaração da existência ou inexistência de uma relação jurídica. Por exemplo, tu exporta um produto para o exterior e o Estado de Santa Catarina resolve querer, por exemplo, e aí minha prova, daí, professor, você vai colocar... Depois pessoal, espere um pouquinho, depois a gente trata dessa questão das provas no final da aula de hoje, a gente trata disso. Tá certo? Todas as provas serão semana que vem, ok? Tudo bom, professor? Sim. Oi, então, é porque eu não fiz a prova de M1, porque eu fiz a cirurgia, Sim, daí você depois nós falou que ia tratamos fazer na disso. última aula, né? Sim, na última aula é a semana que vem, daí a gente trata tudo isso semana que vem. Ah, beleza, então. Tá? Vamos tocar a aula aqui que está sendo gravada, é melhor a gente tocar aqui, depois a gente trata Certo. disso no final da aula, certo? Beleza, obrigado, hein? Tá. Então, o que nós temos? Nós temos uma declaração, uma possibilidade de declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica. O exemplo que eu dei, um contribuinte, por exemplo, de ICMS, né, está vendendo um produto, exportando um produto para o exterior, e você sabe que a Constituição prevê que não incide, né, é uma certa imunidade tributária para produtos exportados para o exterior em relação ao ICMS. Mas, se o teu cliente entende que a Receita Estadual está exigindo esse pagamento, é importante entrar com uma ação declaratória para buscar uma declaração do próprio juiz acerca desse direito, impedindo que no futuro seja lançado esse tributo indevido contra aquele teu cliente. Então, o Poder Judiciário, ele pode ser manejado, pode ser instigado a declarar um direito, e principalmente em matéria tributária, quando nós buscamos uma declaração do juiz que não existe uma relação jurídica tributária acerca de um determinado fato. Então, essa ação declaratória é uma ação ordinária e tem objetivo específico buscar uma declaração do juiz, né, da juiz natural da causa, dizendo que aquele tributo que está sendo cobrado de outras pessoas não incide sobre o teu cliente, certo? Então, impede que seja, inclusive, lançado o crédito tributário. Então, é importante, né, entender essa ação declaratória como um meio de preparação para evitar dissabores futuros para o teu cliente. Então, por exemplo, o teu cliente procura teu escritório dizendo, olha, instituir um tributo novo,
aqui no município, eu entendo que eu não sou devedor, mas todo mundo está sendo cobrado, ou vai ser cobrado daqui uns dias, e eu, para evitar esse sabor futuro, para mim não ficar devendo algo que eu não, efetivamente não devo, eu gostaria de uma garantia jurídica acerca desse não pagamento futuro, já que o direito me garante isso. Então, a ação declaratória é uma ação específica para obter essa declaração jurídica, né, dizendo que aquela lei que foi aprovada, por exemplo, ela é inconstitucional, ela é ilegal, ela não deve ser aplicada a determinadas situações. Então, no fundo, uma ação declaratória busca antecipar, né, um problema futuro de um lançamento indevido lá na frente que deve ser evitado. Então, a ação declaratória, ela tramita num rito comum, é uma ação ordinária, né? Ela alcança o futuro, porque eu busco uma declaração em juízo de algo que ainda não aconteceu, mas que provavelmente possa acontecer, para defender os interesses do teu cliente. São admitidos em todos os meios de prova, logicamente, uma ação de rito comum, contraditória para a defesa, deverá ser garantido nessa ação declaratória. Eu quero chamar a atenção que a ação declaratória se diferencia. A ação declaratória se diferencia da ação anulatória do lançamento por causa do momento. Uma ação declaratória acontece antes do lançamento e a ação anulatória de lançamento acontece, logicamente, depois do lançamento. Então, nós vamos ver aqui a ação anulatória logo em sequência. O artigo do Código de Processo Civil que prevê a ação declaratória é o artigo 19, era o artigo 4º, me parece, antes da reforma, e agora passou a ser o artigo 19. Antes a ação declaratória estava prevista no CPC, no artigo 4º. O que o autor da ação busca? A existência ou inexistência de uma relação jurídica futura, né? Ou a autenticidade ou falsidade de determinado documento que ele entende que poderá ser usado contra ele lá na frente. Então, busca o que na ação declaratória? Que o juiz declare o direito dele não pagar um tributo futuro. Então, essa é uma ação, em tese, importante, né? Quando criam-se novos tributos e a pessoa, para não ser atingida por aquele tributo, entendendo ela que ela não deva ser atingida, porque ela goza de uma situação especial, ela pode, então, já buscar uma garantia para que ela não sofra depois do lançamento tributário, execução fiscal, penhora de bens. Então, ela prepara já a sua defesa antecipadamente numa ação declaratória. É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido violação de direito. Isso é uma previsão do artigo 20, né, que diz isso. Então, ainda que tenha ocorrido já uma violação de um direito, é possível buscar também uma ação declaratória de direito para evitar problemas jurídicos futuros. E aqui nós entramos numa outra ação, também de rito ordinário, rito comum, que é a ação anulatória do lançamento tributário, ou de lançamento tributário. O lançamento é o momento entre a obrigação tributária e o crédito, ou seja, uma lei cria um tributo, prevê uma hipótese de incidência, tem que acontecer um fato gerador, depois de acontecido o fato gerador, confirmando a hipótese prevista em lei, existe uma obrigação tributária, e aí o Estado lança o tributo propriamente dita, criando um crédito. A partir desse momento é que, após o lançamento do tributo, efetivamente, feito por um auditor fiscal, é que essa ação é cabível. Então, a ação anulatória de lançamento tributário, ela busca, diferente da ação declaratória, que ainda não houve o lançamento do tributo, diferente da ação declaratória, a ação anulatória busca resolver um problema que já aconteceu, ou seja, ela atinge o passado. Ela atinge o lançamento em cheio, é para anular o lançamento. Tu tens que convencer o juiz de que aquele lançamento daquele tributo contra o teu cliente não poderia ter sido feito. Ou seja, ou ele não é o sujeito passivo da obrigação, ou ele já pagou o tributo, ou o fato gerador aconteceu muito tempo atrás, já houve a decadência, então não poderia haver o lançamento, ou o lançamento aconteceu, mas já houve a prescrição, então é possível anular o lançamento pela prescrição. Então, vejam, a ação anulatória de lançamento busca anular um ato administrativo, né? Especificamente o lançamento. Professor, mas aquela impugnação administrativa que a gente fez na M2, lá na unidade 2, ela não tem os mesmos interesses, os mesmos efeitos práticos? Sim, só que lá é no âmbito administrativo, né? Então, tu pode esgotar
se tu quiseres não anular o lançamento via judicial, tu podes apresentar uma impugnação ao lançamento, que é o que nós fizemos uma peça na M2, vocês lembram disso. Então, eu dei um problema em que o Estado teria lançado um tributo e, após o lançamento, abre-se um prazo para impugnação administrativa. Professor, mas eu não quero impugnar administrativamente, eu quero entrar com uma ação anulatória desse lançamento já em juízo. Posso? Pode, não tem problema nenhum. Pode também, não precisa esgotar a esfera administrativa para lançar mão desse direito de acessar a justiça, até porque ninguém, e não há lei no Brasil que impede alguém de ingressar em juízo em função de um direito a ser preservado. O inciso 35 do artigo 5º da Constituição prevê essa inafastabilidade da justiça, ou seja, todos têm o direito de ingressar em juízo. Logo, existe um meio administrativo, que é uma impugnação ao lançamento, e existe um meio judicial, que é a ação anulatória do lançamento, cujo objetivo praticamente é o mesmo, só que eu recorro do lançamento ainda no âmbito da Receita, e agora aqui eu recorro do lançamento já junto ao Poder Judiciário. Se for um tributo federal, na Justiça Federal; se for um tributo municipal ou estadual, na Justiça Estadual, certo? Então, é dividido a competência, né? O foro apropriado para as ações tributárias depende do tributo. Se for tributo federal ou órgão tributário federal, é na Receita Federal. Se é municipal ou estadual, é no âmbito da Justiça, no âmbito da Justiça Estadual. Se for tributo federal, no âmbito da Justiça Federal. O rito também da ação anulatória é um rito comum, né? Então, nessa ação anulatória eu posso revisar aquelas questões de fato e de direito que eu já, quem sabe, argumentei lá na impugnação administrativa. Professor, então eu entrei com uma impugnação administrativa, não foi procedente lá no âmbito da Receita Federal a minha impugnação. Eu posso levantar esses mesmos problemas para o juiz decidir? Sim, esse é o caminho. Ou seja, o teu cliente foi cobrado de um tributo, foi notificado para pagar um tributo, então, lógico, houve o lançamento do tributo, e você fez a impugnação administrativa. Se foi julgado improcedente no âmbito administrativo, tu esquece aquela decisão administrativa e recorre ao Poder Judiciário com os mesmos argumentos que tu utilizou lá na impugnação, tu vai utilizar agora perante o Judiciário. Então, é um outro momento, é um outro foro de discussão. Os juízes federais têm um conhecimento muito mais preciso acerca de matéria tributária do que um delegado da Receita Federal, às vezes, né, que embora tenha feito concurso, né, mas aquele colegiado da Receita Federal, às vezes, ele não é isento, né, e muito menos imparcial, né, no julgamento, até porque eles querem arrecadar. Já o juiz de direito, né, seja federal ou estadual, ele tem um dever de imparcialidade, um dever de isenção e de imparcialidade, embora a isenção seja uma coisa um pouco difícil, mas a imparcialidade é um dever do juiz. Então, aquilo que tu discutiu administrativamente e não foi sucesso, não teve sucesso, tu busca discutir novamente no âmbito do Poder Judiciário. E aí tu pode pedir que o juiz analise todas as questões de fato, produzir provas, inclusive, né? Isso está garantido em todos os processos judiciais, e também o direito ao contraditório, a desdizer o que foi dito pela Receita Federal no próprio lançamento. Então, preste atenção, a ação anulatória de lançamento busca alcançar o passado, anular um lançamento que já aconteceu. Na ação declaratória, que nós vimos inicialmente, eu busco um direito de não sofrer o lançamento, de não deixar que aconteça o lançamento futuro. Então, a ação declaratória alcança o futuro, a ação anulatória alcança o passado. Essas são as características que diferenciam essas duas ações de iniciativa do contribuinte. A lei de execução fiscal prevê a ação anulatória de lançamento, prevê explicitamente, né? Então, a discussão judicial, olha só, da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta lei, salvo a hipótese do mandado de segurança, ação de repetição em débito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, que é o lançamento do tributo.
esta precedida de depósito preparatório do valor do débito monetariamente corrigido, acrescido de juros e tal. Então, na ação mulatória existe essa previsão legal do artigo 38 que diz exatamente isso que nós estamos aqui nos reportando, ok? Então, é importante vocês saberem que existem esses dois mecanismos, essas duas ações de interesse do cliente, do contribuinte, que normalmente é o cliente, nosso cliente, tanto numa ação declaratória quanto depois do lançamento, uma ação notória do próprio lançamento, ok? Bom, existe também uma outra ação, né, já em sequência, aqui nós estamos passando todas elas, que é a ação de consignação e pagamento. O artigo 164 do CTN prevê 3 hipóteses em que o contribuinte pode consignar o valor do tributo em juízo. Consignar o valor do tributo em juízo. Ou seja, aquele tributo que ele entende que deve, ele vai consignar o pagamento em juízo para não ficar correndo multa, juro e correção monetária sobre aquele valor. Mas são 3 hipóteses em que o CTN, o Código Tributário Nacional, prevê a figura da consignação em pagamento em matéria tributária. Quais são as hipóteses? Nós já vamos ver. Então, depositar na justiça, né, junto à justiça, o valor entendido como sendo o correto. Ou seja, existe uma cobrança de um tributo que eu entendo indevida, mas eu sei que eu devo um determinado tributo acerca daquilo que eu devo. Então, eu vou consignar sempre em pagamento o valor que eu entendo devido. O outro eu quero discutir judicialmente. Então, olha só, quais são as 3 possibilidades previstas em lei no artigo 164, né? Vejam que o artigo 164 do CTN, voltamos aqui, ele prevê 3 possibilidades. O Estado, o fisco, né? Caso de recusa do fisco em receber o tributo devido. Ou, que é uma coisa quase impossível, né? Normalmente o fisco quer receber o tributo. Mas pode acontecer situações em que o fisco se nega a querer receber o tributo. Ou a subordinação deste ao pagamento de outro tributo, ou de penalidade ou de cumprimento de obrigação acessória. Isso acontece muito, pessoal, no âmbito dos municípios. A pessoa compra um imóvel e quer pagar o ITBI, e o município diz assim: eu só emito a guia do ITBI para te pagar se tu colocar em dia o IPTU que está incidente e em aberto referente a esse imóvel. Presta atenção nesse exemplo. O teu cliente compra um imóvel e quer recolher, porque cabe a ele é o sujeito passivo da obrigação do ITBI, ele quer pagar o imposto de transição de bens imóveis. Quando ele quer pagar, quando ele busca o fisco para emitir a guia para ele recolher o valor do ITBI, o município condiciona, subordina o pagamento do ITBI ao pagamento do IPTU sobre o mesmo imóvel. Aí o teu cliente diz: tá, eu tenho dinheiro para pagar o ITBI, mas não tenho dinheiro aqui agora para pagar o IPTU que está atrasado. Embora o IPTU acompanhe o imóvel, que é um tributo real. Então, como não é um tributo de ordem pessoal, é um tributo que acompanha o imóvel, essa dívida do IPTU sempre acompanha o próprio imóvel, né? Mesmo que troque de proprietário, a dívida continua acompanhando o imóvel. O município, nesse exemplo que eu estou dando, ele se recusa a receber o ITBI e condiciona a emissão da guia para pagar o ITBI ao pagamento do IPTU. Essa situação é muito comum, acontece em todos os municípios aqui da região, embora seja um equívoco, um erro de ordem legal, essa subordinação não é permitida, né? Legalmente não é permitida. Um tributo é um tributo, outro tributo é outro tributo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o que acontece? O cliente procura, né, o escritório da gente dizendo: olha, doutor, eu preciso pagar esse ITBI para fazer a escritura pública e o registro no registro de imóveis, porque eu estou comprando um imóvel. Só que, como tem uma dívida de IPTU, o município não quer me alcançar a guia de recolhimento do ITBI em função do recolhimento do IPTU atrasado. Então, aí seria o quê? A saída seria uma ação de consignação e pagamento, consignar o pagamento do ITBI para fazer a documentação acerca daquela compra daquele imóvel. Depois, o município que conteste, alegue que tem direito de alegar e tal, mas provavelmente sairá perdedor.
2, a segunda situação, subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências ilegais, ou seja, é praticamente o mesmo caso, né? Não é recusar receber o tributo devido, mas condicionar o cumprimento de alguma coisa que não seja de ordem legal prevista. E 3, exigência de tributo por mais de uma pessoa jurídica de direito público, ou seja, eu estou sendo cobrado, o meu cliente está sendo cobrado IPTU dele e ITR, Imposto Territorial Rural. Então, por exemplo, o Mauro Gaspari tem um sítio ali em Camboriú, que é uma área de expansão urbana. Então, às vezes, ele recebe o ITR, que está cadastrado junto ao INCRA, e recebe também o carnê de IPTU. Ele não pode pagar 2 tributos acerca do mesmo imóvel. Então, exigência de um tributo por mais de uma pessoa jurídica, né, de direito público, que é o caso do Estado, aliás, a União querendo cobrar o ITR e o município querendo cobrar o IPTU sobre o mesmo imóvel, ele vai ter que optar em consignar o pagamento daquele tributo que ele entende devido. Se ele entende que o imóvel dele é urbano, ele vai consignar o pagamento do IPTU. Se ele entende que o imóvel dele ainda é rural, ou tem características rurais, e aí incide o ITR, ele vai consignar o pagamento do valor do ITR. Então, vejam que a ação de consignação em pagamento também tem um rito comum, é uma ação ordinária, portanto, rito comum, e ela tem previsão legal acerca das possibilidades jurídicas para propor essa ação de consignação em pagamento. Então, o meu cliente quer pagar, só que ele quer pagar o certo, não quer pagar aquilo que está errado. E ele não está aceitando qualquer tipo de subordinação. Então, ele quer depositar em juízo e o juiz que decida depois qual é o valor correto a ser pago ou acerca de que tributo deve ser o pagamento. Então, sempre que houver essa discussão acerca da legitimidade de quem deve cobrar o tributo ou quando um órgão público subordina o pagamento de um tributo a uma outra coisa, o exemplo também que eu gostaria de dar para vocês aqui é o pagamento do IPVA dos veículos. Sempre o pagamento do IPVA ele não subordina o pagamento das multas, mas a emissão dos documentos de licenciamento, certo? Ele condiciona o pagamento de um e de outro. Então, o ato administrativo de licenciar um veículo condiciona o pagamento do tributo. Licenciar o veículo, basta pagar uma taxa de licenciamento, seria o correto, mas eles não liberam o licenciamento se tu não fizer o pagamento do IPVA e o pagamento das multas que tu sofreu com aquele veículo. Então, isso é uma subordinação, isso é um condicionamento. Né? Essa subordinação ou condicionamento a uma coisa a outra é ilegal, mas acontece na prática. E é claro que a gente não faz consignação e pagamento desses valores porque são pequenos e, às vezes, a ação é muito mais cara e mais demorada e a pessoa precisa do licenciamento para viajar e aí não vai conseguir, às vezes, uma liminar, uma tutela antecipatória e aí é problema futuro para o teu cliente. Então, às vezes, é mais fácil dizer para o cliente pagar e resolver o problema com os pagamentos devidos do que fazer uma ação de consignação e pagamento, que é uma ação muito rara em matéria tributária, mas acontece. Às vezes acontece quando são valores maiores, é importante essa ação existir. Nós temos também outra ação de iniciativa do contribuinte, muito importante, eu diria a principal ação de interesse do contribuinte é receber o dinheiro de um tributo que ele pagou indevidamente. Essa é uma ação que agrada ao contribuinte e agrada o bolso do advogado também, porque o advogado, quando entra com uma ação de repetição de débito, ele já tem uma tese praticamente vencedora, que ele sabe que terá sucesso, e ele convence o cliente, olha, meu amigo, tu pagou um tributo indevidamente, nós vamos conseguir recuperar esse teu tributo. Então, tu me paga aí 20% de honorários, daí tu ganha mais de 20% de honorário da parte contrária. É uma ação para ajudar muito financeiramente o advogado. Prestem muita atenção nessa ação de repetição de indébito. Professor, lá, quando o senhor falava em peça administrativa, também existe essa possibilidade de pedir aquela repetição de indébito no âmbito administrativo. Sim, inclusive nós fizemos isso, né? Uma peça administrativa que nós fizemos aqui,
na M2 foi uma peça administrativa pedindo a devolução de um tributo feito indevidamente. Eu não sei se era aquela da igreja, que foi pago lá um valor e depois houve o pedido de restituição do valor indevido. Eu acho que foi aquele caso. Aqui nós estamos falando de uma ação judicial da repetição de débito, ou seja, se tu entrares com um pedido de restituição do valor ou repetição de débito do valor administrativamente e não tem sucesso, tu tens que entrar com uma ação de repetição. O Tomás diz assim: a repetição de débito geralmente é ingressada após o reconhecimento do direito em MS. Não necessariamente, Tomás, eu acho que não necessariamente. O mandado de segurança antecede uma ação da repetição de débito. O que acontece é porque o mandado de segurança não tem o condão de restituir o indébito. Se tu entra com um pedido, uma ação chamada mandado de segurança contra alguém, é para evitar o abuso da autoridade, mas nunca o judiciário condena aquele órgão a devolver o dinheiro fruto desse abuso da autoridade. Então, nisso eu concordo contigo. Se tu entrar com mandado de segurança, tu consegue evitar o ato, tu impede o ato abusivo, mas se houve já o pagamento, tu tens que ingressar com uma outra ação autônoma, que seria então a ação de repetição de débito, baseada no artigo 65 do CTN, que seria então a ação de repetição de débito. Nesse caso, tu tem razão. Às vezes o mandado de segurança é importante, né, para suspender, né, a exigibilidade da cobrança do tributo, e depois se tu já fez o pagamento, o teu cliente já fez o pagamento, aí tu tens que entrar com uma ação de repetição de indébito. Então, professor, o artigo... Oi. Desculpa te interromper, Eduardo. É que eu vejo Sim. também exatamente o que o Thomas está falando aí. Eu vejo que é uma prática muito comum aqui na nossa região, né? Eu faço alguns Sim. pareceres de não intervenção pelo lado do Ministério Público Federal, em que o empregado por eles, né, é um mandado de segurança, e se acredito que seja pela celeridade do processo, né? Eles entram com mandado de segurança até nesse primeiro ato de suspensão da exigibilidade futura, né, que o professor comentou acerca ali. Eu estava até fazendo... Eu estava ação declaratória, né? Isso, exato, ação declaratória. No momento que o senhor estava falando, eu estava fazendo um parecer da suspensão do INCRA, né, das contribuições para as fiscais que ultrapassam o limite, né, o INCRA, SENAC, SEBRAE. E é bem comum, eles entram com mandado de segurança, o próprio juízo já solta no despacho inicial falando que não é o meio usual, né, mas que vai ser julgado porque foi provocado, né? E aí ele pede a liminar antecipada, só que o juiz ele não julga a liminar antecipada, é óbvio, né? Porque ele quer o parecer que não é contestação no mandado de segurança, né? Só o parecer, prestação de informação. Informação, né? E aí vem o fisco, que muitas vezes tem, inclusive, desconhecimento, porque não foi discutido em sede administrativa, né? Olha, assim, eu vejo que virou um rolo tão grande aqui na nossa região, porque o pessoal fala muito mal, né? Que o fisco, demora, o cliente fica ligando, né? O pedido da restituição de débito feito direto ao fisco, em medida administrativa, às vezes demora muito para ter resultado. Eles até propõem, às vezes, uma compensação com tributos futuros, né? Eles se negam a devolver dinheiro, propriamente dito. Então, a Receita Federal, ela propõe, às vezes, uma compensação. Tudo bem, tu pagou a mais, tu pagou algo indevido, mas como tu tem que pagar o tributo no futuro, vamos compensar lá na frente. Isso acontece muito com os pagamentos da Previdência, né, do INSS, quando a pessoa paga indevidamente o INSS de um empregado que já não existe mais na empresa, e aí propõe uma compensação porque é mais rápido. Isso no âmbito administrativo. No âmbito judicial, o mandado de segurança ele tem a finalidade apenas de impedir o abuso da autoridade coatora. Alguns advogados equivocadamente ingressam com mandado de segurança e pedem restituição do valor pago indevidamente. Eles bloqueiam o ato administrativo em si, né, o abuso da autoridade, e ainda querem de lambuja que o juiz defina a devolução do dinheiro pago. O juiz não vai dar esse comando, ele não, porque o meio mandado de segurança não é o próprio, nós vamos tratar disso mais à frente.
mas não é o meio apropriado para buscar a restituição do valor pago. O meio apropriado é o artigo 165, que é a ação de restituição do valor pago indevidamente, que nós, doutrinariamente, chamamos de repetição do indébito. Ou seja, por que repetição do indébito? Porque eu paguei algo indevido e quero que o Estado me repita esse pagamento, me devolva esse dinheiro. Então, repetir o pagamento significa eu paguei daqui para lá, eles têm que pagar de lá para cá. Eles repetem o que eu fiz daqui para lá, devolvendo o dinheiro de lá para cá. E por que é um indébito? Porque não era um dinheiro devido, não era um valor devido, não era um crédito devido. Então, por isso que a gente chamou de repetição de indébito. Mas no CTN, artigo 165, fala de restituição do valor pago indevidamente. Então, se tu colocares na ação, né, o nome da ação, de ação da restituição do valor pago indevidamente, o juiz vai aceitar e vai entender, logicamente, que se trata de uma repetição de indébito, que é um nome doutrinário, né, usado. Mas a restituição deve ser em ação própria, não pelo mandado de segurança. Então, tem advogado, inclusive, que quer fazer controle difuso por mandado de segurança. Sim. Ele quer que o juiz declare a inconstitucionalidade. O juiz não vai reconhecer a inconstitucionalidade no mandado de segurança, ele só reconhece o abuso da autoridade, que é o caso específico, né, da Lei 12.16. Ela tem os critérios dela, ela tem os motivos da existência do mandado de segurança em si, né? O professor Jurandir ficava doido, exatamente, o professor entende dessa matéria, né? Então, aqui nós temos uma outra situação, que é a restituição. Olha só, artigo 166, a restituição do valor pago indevidamente somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por ele expressamente autorizado a receber. Isso é uma outra situação, que é o famoso interesse de terceiros, né? Quando tu compra um carro, quem paga efetivamente o ICMS, o IPI, é o consumidor final. Se o valor pago for indevido, se o valor pago foi a maior, foi a mais, o dono da revenda ele vai precisar de uma autorização expressa do contribuinte de fato, que é o consumidor final, para que ele possa ingressar com a ação. Vejam, o contribuinte de direito é a agência, mas como ele repassa, e tem previsão legal para que ele repasse para o consumidor final esse encargo, e esse encargo de fato foi assumido pelo consumidor final, esse consumidor final precisa ser sabedor disso e precisa autorizar ou não a restituição do valor, até porque o valor teria que voltar para ele, que foi ele que efetivamente fez o pagamento. Sim, aqui o professor Jurandir é juiz federal em Itajaí, deve conhecer muito, né, sobre esse assunto, com certeza, é um excelente juiz e ele deve tratar muito dessas situações em que o advogado erra. Então, pessoal, preste atenção quando forem fazer uma ação, quando forem protocolar uma ação, revisem, converse com um amigo, converse com alguém com mais experiência. No início da profissão, isso é muito comum. A gente, no afã de propor uma ação para ganhar dinheiro, às vezes a gente comete alguns erros. Eu já cometi, todos os advogados cometem esse erro. Então, é importante, por isso que uma banca, às vezes, de advogado, é importante porque há um debate, né? Antes da ação ser proposta, um revisa o trabalho do outro, um discute o trabalho do outro, alguns dão opinião acerca do que foi escrito. Então, sempre é bom passar por um terceiro, conferir, principalmente no início da profissão, né? É importante trabalhar em conjunto, né? Coisa que a gente às vezes não faz na prova aqui, né? Que vocês têm que se virar sozinho, mas num escritório de advocacia, em que há uma sociedade de advogados, é importante essa discussão, essa cumplicidade, né, no caso antes de propor a ação. O meio próprio, então, para restituir um valor pago indevidamente é a ação de repetição de indébito, nunca é o mandado de segurança, porque não cabe mandado de segurança ele não tem essa finalidade, esse objetivo específico. A finalidade do mandado de segurança é evitar, né, ou impedir o abuso da autoridade, né? Como proceder com tributos que comportam transferência de encargo financeiro? É o que essa pergunta eu estou respondendo aqui eu mesmo, né? Quando a transferência do encargo vai para o consumidor final, é ele que tem que receber o valor pago indevidamente. Somente será feito a quem prove haver assumido o referido encargo,
ou em caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por eles expressamente autorizado a recebê-lo. Então, o ministro Francisco Pecém Martins deu essa declaração que eu coloquei aqui, que é uma declaração já de 2003. Então, a ação de repetição em débito, preste atenção, quando o cliente te procura, tu tem que saber se é ele mesmo que pagou. Às vezes ele é o contribuinte, mas ele não é o sujeito passivo da obrigação. O sujeito passivo é aquele que desembolsa o dinheiro, efetivamente. E o contribuinte é aquele que tem, com previsão legal, a relação jurídica tributária. Nem sempre aquele que tem a relação jurídica tributária é o que desembolsa o dinheiro. No caso do exemplo do ICMS na compra de veículos, por exemplo, ou de qualquer outro produto, o contribuinte é o vendedor do produto, mas o contribuinte é o vendedor, que tem a relação jurídica tributária com o Estado, ICMS. Mas quem paga, que é o sujeito passivo da obrigação, é um terceiro, que é o consumidor final, sobre o qual recai o encargo do pagamento. Então, esse consumidor final é que tem que autorizar o contribuinte, o consumidor final sendo o sujeito passivo, autoriza o contribuinte de direito a fazer a ação, a protocolar a ação, buscando a restituição do valor pago indevidamente. Bom, a ação de repetição em débito, ela também deve respeito aos prazos, né, prescricionais, no caso de 5 anos, né, então existe um período, né, máximo para restituir um valor de um tributo pago indevidamente, ok? Assim como o Estado tem 5 anos após o lançamento para cobrar um tributo, e esse período pode ser até interrompido, né, diversas vezes, vocês viram isso lá com o professor Gabriel, a prescrição também opera para restituir o valor pago indevidamente ao fisco. Então, se o fisco tem 5 anos para cobrar, tu, para restituir um valor que tu pagou indevidamente, tu também tem o mesmo prazo para restituir, que seria, então, o prazo. Aqui nós temos os prazos, né? Data da extinção do crédito, ou seja, do dia do pagamento efetivamente do tributo, tu tem 5 anos para receber de volta. Se tu está discutindo ainda se deve ou não pagar o tributo da decisão definitiva, em âmbito administrativo, da data que passar em julgado a decisão judicial acerca da dívida tributária, no pagamento antecipado, no caso da homologação, do tributo lançado por homologação. Então, tu declarou o imposto de renda e pagou, a partir dali, se tu pagou errado, a partir dali tu tem 5 anos, porque o lançamento é por homologação, conta da data do pagamento efetivo do valor que tu mesmo lançou. O lançamento do imposto de renda é auto-lançamento. A pessoa declara a renda e paga. Depois é conferido lá na Receita Federal se tu pagou certo. Mas se tu acha que pagou errado, tu pode restituir esse valor desde que tu faça isso dentro de 5 anos do efetivo pagamento do tributo. E se baseado numa ADIM, né, se houver uma ação direta de inconstitucionalidade declarando que aquilo que tu pagou era inconstitucional, da data da decisão definitiva do STF, tu tem também 5 anos para restituir o valor. Sempre 5 anos, que é o prazo prescricional. Para a cobrança do tributo, é o mesmo prazo prescricional para a devolução do tributo pago indevidamente. E aqui estão as datas expressamente definidas, tanto pela legislação quanto pela doutrina, pela jurisprudência, aliás. Certo? Bom, a turma do Superior Tribunal de Justiça acolheu recurso impetrado pelo município paulista de Barretos contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Prazo prescricional para a ação de restituição do indébito inicia do efetivo pagamento do tributo. Esse aqui é quando há um tributo lançado por homologação, né? Ou, se lançado de ofício, a partir do momento do pagamento, tu tem 5 anos para frente para restituir o valor pago indevidamente. Ok? Essa ação é que enriquece os advogados, essa é a ação que tu busca um filão, né? Tu busca uma situação em que tu consegue enxergar que várias empresas pagaram um tributo equivocadamente acerca de uma cobrança ilegal, uma cobrança inconstitucional, uma cobrança dupla, tipo bitributação, 2 órgãos públicos cobraram sobre o mesmo fato gerador um tributo. Então, quando tu descobre uma situação dessa, aí tu sai captando o cliente, né? Tu vai nas empresas, vai sugerindo, né, aos clientes que te procurem para fazer a restituição, para buscar a restituição do valor.
E essas são as ações em que o advogado tributarista ganha dinheiro, porque ele, descobrindo que houve um erro, um equívoco na cobrança de um determinado tributo, ele busca a restituição. E aí ele, imagina, um cliente que pagou um tributo, sei lá, milhares, milhões de reais, se ele conseguir restituir aquele valor pago indevidamente, ele não discute muito nem os teus honorários, ele te paga para receber aquele dinheiro, porque ele acha que tu conseguiu um capital de giro importante para ele, que era um dinheiro perdido. Então, a ação de repetição de débito é o filé mignon dos processos judiciais tributários de interesse do contribuinte, perdão, e também do interesse dos advogados, nossos advogados. O termo inicial de contagem de prazo prescricional, 5 anos para o ajuizamento da ação de restituição do pagamento pagamentos indevidos relativos ao tributo declarado inconstitucional, é contada a data em que se considera extinto o crédito, ou seja, a data do efetivo pagamento do tributo. Esse foi o julgado unânime da primeira turma. Então, a partir do momento do pagamento é que tu tens... Só que quando ainda não foi julgado a ação, a partir do momento do trânsito em julgado do julgado da ação, tu tem o prazo também de 5 anos para cobrar. Vamos voltar aqui. Bom, aí entramos... Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso. Alguém levantou a mão. Temos o mandado de segurança aqui na tela. Alguém quer fazer? Tudo certo? Tá. O mandado de segurança, então, tem previsão constitucional, né? No artigo 69, artigo 5º, inciso 69 da Constituição, que diz que será concedido mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. E olha só, desde que não caiba, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Habeas corpus é usado para garantir a liberdade das pessoas, e o habeas datas é um processo para abrir dados, né? Abrir documentos acerca dos direitos de algumas pessoas. Então, quando não cabe habeas corpus e não couber também o habeas data, cabe o mandado de segurança contra abuso de autoridade. Então, diz aqui, ó, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que seriam, então, os políticos, né, que ocupam cargos públicos porque exercem atribuições do poder público. Então, o mandado de segurança tem objetivos específicos, né? Garantir direito líquido e certo, desde que não amparado por habeas corpus ou habeas data, né? Nesse caso aqui. Então, nós temos uma lei específica acerca do mandado de segurança, que é a Lei 12.016, de 2009, que substituiu uma lei bem antiga, de 1950, né? Então, em 2009, nós tivemos uma nova legislação acerca do mandado de segurança. Essa lei trata do mandado de segurança individual e também o mandado de segurança coletivo, que é possível também. Objetivo específico do mandado de segurança, em matéria tributária ou não, garantia do contribuinte contra abuso ou ameaça de abuso de autoridade pública. É para isso que serve, então, o mandado de segurança. Pré-requisitos do mandado de segurança: direito líquido e certo, independente de prova, ou seja, não cabe dilação probatória. Vejam que o mandado de segurança garante um direito líquido e certo, mas não serve para restituir o valor pago indevidamente, não serve para anular lançamento, não serve para declarar direito. Isso tem ações próprias, né? Ação declaratória, ação anulatória e ação de restituição do indébito, são ações próprias e específicas para isso. Já o mandado de segurança apenas busca evitar, né, que o teu cliente sofra o abuso da autoridade, como no caso da retenção de veículos, de mercadorias, etc. e tal. Nós temos aqui que lembrar, olha só, o que eu coloquei aqui para vocês lembrarem, ó, não há mandado de segurança contra a norma em si, né, norma legal em si, pois norma não causa dano, o que causa dano é a aplicação da norma. Se tu entendes que uma norma tributária vai te causar um dano futuro, faça uma ação declaratória, não um mandado de segurança. Então, tu não pode combater uma norma que tu entenda inconstitucional através do mandado de segurança. Foi o que nós estávamos discutindo há pouco.
O mandado de segurança não tem esse condão de discutir a constitucionalidade. Agora, se tu entendes que a norma está entrando em vigor ou já está em vigor e que vai atingir o teu cliente e que essa norma é ilegal ou mesmo o mais grave, que é inconstitucional, aí entra com uma ação declaratória, que é uma forma de controle difuso, pedindo que o juiz reconheça a inconstitucionalidade naquele caso específico daquela norma para o teu cliente específico. Então, aí nós temos o controle difuso na ação declaratória, não no mandado de segurança, que não se presta a isso efetivamente. Ok? Também, mudando a ação, nós temos a possibilidade da ação rescisória também para o contribuinte. Nós falamos que existe possibilidade do fisco utilizar a ação rescisória depois do trânsito em julgado de uma decisão judicial. Abre-se um prazo de 2 anos para desconstituir uma sentença que se mostrou inconstitucional. No caso de matéria tributária, isso é muito comum. Mas vejam que essa ação rescisória prevista no artigo 966 do CPC e seus incisos, ela também cabe para uma sentença transitada em julgado contra o contribuinte. E se depois de transitado em julgado uma sentença contra o contribuinte, houve uma decisão num tribunal superior dizendo que ele tinha razão, é possível desconstituir aquela sentença baseado numa decisão de um tribunal superior. Então, se utiliza da ação rescisória. Então, às vezes, tu perde a ação em nome do teu cliente, mas a tua tese estava certa, a tua tese só foi confirmada no tribunal. Então, na ação específica que tu fez para o teu cliente, é possível reabrir a discussão e anular não seria o termo certo, desconstituir aquela sentença, abrindo novamente a discussão acerca da matéria com um julgado de tribunal superior. E aí isso a gente usa a ação rescisória, que é possível dentro do prazo de 2 anos desde o trânsito em julgado. Então, quando tu quiseres desconstituir um julgado que já transitou, tu tens um prazo máximo de 2 anos, que aí opera a prescrição para intentar com essa ação rescisória desconstituindo uma sentença já transitada em julgado. É o último suspiro que tu tens em nome do teu cliente, às vezes é uma ação rescisória, quando tu perde uma ação e que depois nos tribunais superiores, às vezes nem é a tua ação que está sendo julgada lá no tribunal superior, é uma ação de outro ente, né? Normalmente uma ADIM, que é julgada no STF ou no STJ, e se no STF é julgado uma ADIM que deu guarita a tua tese, tu pode desconstituir a sentença que atingiu o teu cliente, baseado nesse novo julgamento feito pelos tribunais superiores. Então, a ação ação rescisória, ela cabe tanto para o fisco quanto para os contribuintes, ok? E, por fim, nós temos algumas ações que não competem a nós, advogados, propor em tese, em nome dos clientes, que são clientes particulares, mas se tu fores um promotor, se tu fores um presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, se tu for uma entidade, né, conforme previsto no artigo 103 da Constituição, com competência para propor ações de controle de constitucionalidade, é possível também isso. Então, nós temos duas... Isso aqui vocês estudam, pessoal, só estou entrando rapidamente, porque eu sei que vocês estudam isso naquela disciplina de controle de constitucionalidade, de processos constitucionais, né? Mas aqui é importante ressaltar que nós temos 2 tipos de controle de constitucionalidade junto ao Poder Judiciário, que uma é no 10º semestre, que o Eduardo coloca aqui, né? No 10º semestre existe um processo constitucional, eu acho. Importante essa disciplina, porque ela dá uma visão do que seria o controle de constitucionalidade difuso e o controle concentrado. O controle de constitucionalidade difuso é aquele que está difundido em todas as ações que tramitam no Poder Judiciário. Ou seja, dentro de uma ação ordinária, tu pode pedir ao juiz que ele reconheça, naquela ação específica, a inconstitucionalidade do ato praticado, da cobrança do tributo por ser inconstitucional. Esse controle feito nas ações ordinárias
é o que nós chamamos de controle difuso. Já o controle concentrado, via ação direta ou declaratória de constitucionalidade, é o controle concentrado, que é junto aos tribunais. Só que tu, como advogado, em nome de um cliente, não pode entrar com uma ação direta de constitucionalidade. Por quê? Porque o artigo 103 da Constituição nomina quem são os órgãos com competência para propor essas ações. Então, prefeitos, promotores, ordem dos advogados, juízes, presidente de tribunais, presidente da Assembleia, presidente da Câmara, do Senado, esses são representantes de órgãos com competência para propor ação direta de inconstitucionalidade, que é o controle concentrado. Já nós, advogados, em ações ordinárias comuns, ações ordinárias ou comuns, nós podemos pedir o reconhecimento da inconstitucionalidade que só atinge aquele caso específico. Por isso que o controle difuso, ou via exceção, ou via indireta, ele não tem efeito erga omnes, e o controle concentrado, quando julgado, vale para todos. Então, é importante, às vezes, pedir para o juiz da causa reconhecer a inconstitucionalidade, só que a cada caso, uma nova decisão vai ter que ser proferida reconhecendo essa inconstitucionalidade. O juiz não declara a inconstitucionalidade da norma, ele só reconhece a inconstitucionalidade naquele caso específico que ele está atuando. Já no controle concentrado, que é o controle direto, junto aos tribunais, os tribunais têm o dever de declarar se é constitucional ou não, e tem efeito para todos, ou seja, efeitos erga omnes. Então, a ADIM, né, a ação direta de inconstitucionalidade, está prevista no artigo 102, inciso 1, e a legitimidade de quem pode propor a ADIM está no artigo 103 da Constituição. Já falamos, só estou colocando aqui no slide para que vocês tenham essa informação, né? A ação declaratória de constitucionalidade também tem previsão constitucional, quando normalmente antes dos efeitos da norma, busca-se junto ao Poder Judiciário, né, aos tribunais encarregados disso, que eles declarem se aquela norma é constitucional ou não. Evita inúmeros processos futuros, tem efeito vinculante e atinge todas as pessoas. Em tese, a ação declaratória de constitucionalidade teria que ser proposta antes, né, da incidência da norma propriamente dita. E depois da incidência da norma, seria o resultado, seria a ação apropriada para combater. E nós temos, por fim, aqui, para encerrar o nosso semestre, na base teórica, para que a gente possa, na semana que vem, preste atenção, na semana que vem, para que nós possamos fazer uma peça jurídica acerca do estudo de caso, iniciar e encerrar M3, nós temos as ações propostas pelo coletivo, né, pelos representantes do coletivo. A ação popular é uma ação prevista em lei específica, né, Lei 4.717 de 65, também vocês aprendem isso lá naquela disciplina do 10º semestre. Qualquer cidadão que tenha título eleitor pode propor uma ação popular contra ato lesivo ao patrimônio público. Por exemplo, se o prefeito manda um projeto de lei aprovando uma remissão tributária, por exemplo, isso traz prejuízo à arrecadação tributária. Se tu entenderes que aquele ato é lesivo ao patrimônio público, patrimônio financeiro, né, ou contrário à moralidade administrativa, que também às vezes acontece, é possível uma ação popular. Qualquer cidadão com título eleitor no município pode intentar uma ação popular contra o prefeito. Qualquer cidadão do Estado pode intentar, que tenha título eleitor no Estado de Santa Catarina, pode intentar uma ação popular contra o governador. E qualquer cidadão brasileiro com título eleitor pode propor uma ação popular contra o presidente da República. Ou seja, essa é uma ação posta à disposição pela Constituição e regulada por lei específica para atender, né, interesses do cidadão, desde que busque anular um ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade pública, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural da cidade, certo? Então, é importante.
aquilo que às vezes esse ministro do Meio Ambiente está fazendo, caberia uma ação popular, por exemplo, para evitar, autorizaram que possa tirar, né, ou exportar o ipê, né, que é uma árvore específica aí do Brasil, que é uma árvore símbolo do Brasil também. Se tu entenderes que essa autorização de exportação pode trazer prejuízo ao patrimônio, ao meio ambiente do país, tu pode entrar com uma ação popular contra o ministro do meio ambiente, ou contra o presidente da República, ou contra o governador, né? Aquele que pratica o ato que causa lesão ao patrimônio público, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico pode ser barrado, né? Pode ser bloqueado através de uma ação popular. Em matéria tributária também. Por quê? Porque em matéria tributária, às vezes, essas leis de refis, trazem prejuízo ao erário, né? Às vezes são imorais, inclusive, né? Dando 100% de desconto, de multa, de juros, às vezes ela se apresenta de forma imoral e contrário ao patrimônio. E aí uma ação popular seria o meio adequado para combater esse tipo de ato, mesmo que seja um ato legislativo. Qualquer cidadão é legítimo, o objetivo é anular um ato, já vimos, então anistias, isenções, redução de alíquotas e outros privilégios fiscais podem ser combatidos pela ação popular, ok? E nós temos aqui, pode ser proposto ação popular quanto à norma ou sua aplicação efetiva. Vejo que o mandado de segurança não serve para combater uma norma, né? Não pode ser proposto para combater uma norma, mas a ação popular pode. Então, às vezes, o advogado erra, ele faz o mandado de segurança quando deveria fazer uma ação popular. E nós temos as ações civis públicas para concluir o assunto. Também existe uma lei específica de 85, né? Ação civil pública, a lei 7.347, disciplina essa ação civil pública. Também é utilizada muito pelos promotores de justiça para evitar danos causados ao meio ambiente, ao direito ao consumidor, ao valor histórico e turístico da cidade. Então, a ação civil pública é um meio adequado para combater atos de autoridade pública em relação a esses assuntos específicos, né? Buscando resolver questões envolvendo o meio ambiente e tal. O povo pode, através de uma ação popular, propor isso, mas uma entidade ou mesmo o Ministério Público pode propor ação civil pública com o mesmo objetivo, só que um faz através da ação civil pública, outro faz através da ação popular. Por quê? Porque o povo, uma pessoa do povo isoladamente não pode propor uma ação civil pública, só entidades ou o próprio Ministério Público. Então, se a pessoa é isolada, ela propõe uma ação popular. Se há uma instituição, uma organização social, por exemplo, né, essa pode propor, sim, ter legitimidade essas associações para proporem, desde que estejam constituídos há mais de um ano, com finalidade específica de proteção econômica e livre concorrência. Você sabe que existe, eu acho que no Rio de Janeiro, uma sede de uma associação de defesa do consumidor, não sei se é IDEB, sei lá, tem um nome específico. Essa associação já tem mais de 20 anos de constituição, ela propõe ações civis públicas, às vezes, contra o Estado, né? Contra pessoas, inclusive, né? Contra empresas, né? Para que elas respondam acerca da defesa do consumidor. E o Ministério Público seria o titular mais apropriado para propor ações civis públicas no interesse do coletivo. As ações civis públicas, elas têm efeito erga omnes quanto às suas decisões, né? Por isso que elas são propostas por associações ou mesmo pelo Ministério Público que tem interesse coletivo, né? A defesa de interesses coletivos ou mesmo interesses individuais, mas desde que sejam interesses homogêneos para todas as pessoas. Legal, gente? Eu acho que é isso. Vimos hoje, então, vamos voltar aqui, nós vimos hoje, resumidamente, para concluir o assunto, nós vimos hoje as ações de iniciativa do contribuinte. É importante que vocês assistam novamente esse vídeo, essa aula, com mais calma, ouçam as discussões que fizemos aqui hoje, preparem para resolver um estudo de caso na semana que vem, que será, então, o dia fatal para a realização da M3. Faremos apenas uma peça em função do prazo já, do limite de datas, né? Nós
estamos tendo. Normalmente eu faço 2 peças, mas como já estamos no mês de dezembro, é importante concluir dentro do prazo legal as notas, né, e enviar para o meu amigo Pilau, lá para o Diário Online. Então, eu coloquei para vocês aqui, ó, as ações, ó, na tela nós temos as ações de iniciativa do Estado, execução fiscal, cautelar fiscal e ação rescisória, e as ações de iniciativa do contribuinte, exceção de pré-executividade, ação declaratória, anulatória, ação de consignação, ação de repetição, mandato de segurança e ação rescisória. Então, na semana que vem, pessoal, nós vamos apresentar um estudo de caso no horário da aula, e vocês terão, então, o período da aula da semana que vem para revisar essa peça e nos enviar para que a gente possa corrigir e lançar a nota. Encerramos aqui essa nossa aula e eu vou ficar online para responder vocês aí sobre algumas questões específicas, certo? Então, quem está perguntando aqui no chat, espere um pouquinho só para que eu encerre a aula. Então, encerramos essa última aula do conteúdo teórico da disciplina de Direito Tributário 2, acerca da unidade 3, né, em que tratamos, então, das espécies de processos judiciais tributários.